Ok, estamos de volta. São 10h05, já demos aí 5 minutos de um, espaço para que o pessoal fizesse a conexão. E nós vamos dar início, então, ao nosso Dev Lounge de hoje. Como de costume, esse evento ao vivo, então, assim como eu, estejam preparados aí para os intempéries de um evento ao vivo. Tá? Mas a ideia é seguir dessa maneira. Até pelas características do DevLaunch. Né? Então, nós vamos fazer aqui um review do lançamento do RAD-Studio 11 e algumas outras novidades para vocês. A gente está aguardando aí também um convidado, tá, que vai falar com vocês rapidamente durante o evento, o Claudenir, tá, da Eugene, vai trazer um recado para vocês. Depois eu vou, a hora que ele estiver online aqui, ele vai me dar um toque para que a gente possa recebê-lo aí, e ele tem aí alguns recados para dar. Né? A gente hoje também está fazendo convite oficial para todos se inscreverem para o Embarcadero Conference, agora em outubro. O Hernani está aí online e ele vai falar para a gente do Conference. Depois deve também aparecer aí para a gente, conversar com a gente o Tertius um pouco, sobre aí também o lançamento do RAD-Studio 11. Tá? Então, vamos lá, eu vou dar início aqui. E vamos caminhando. Hernani, qualquer momento aí, se quiser fazer uma intervenção, fique à vontade, tá? Você e o Tertius também, depois se quiser dar um toque nele para falar aí de promoções. E sobre o conference. Bom dia, Hernani, acho que você está me ouvindo aí. Bom dia, estou ouvindo. Um bom dia a todos. Um bom evento para todo mundo aí sobre as novidades do novo RAD-Studio 11 Alexandria. Maravilha, Hernani. Depois, no decorrer do evento, aí, mais no finalzinho, a gente abre aqui o site do conference, né? E aí você dá uma explicada do pessoal sobre o evento, beleza? Beleza. Fechado, então. Então, vamos lá. Bom, vocês já devem ter observado aí pelo material de marketing, pelo que vocês receberam de e-mail e os posts em mídias sociais. Essa semana nós tivemos o lançamento do RAD-Studio 11 Alexandria. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse cara. Aí meus dados de contato, para quem precisar, qualquer que seja a sua necessidade, tá? Tá aí meu e-mail, fernandorisato@embarcadeiro.com, fique à vontade, ou Fernando Risato no Twitter, ok? Podem entrar em contato, o que eu puder ajudar, o que nós pudermos ajudar como empresa, estamos sempre à disposição de vocês. Muito bem. Bom, qual é o cenário, né, do contexto do lançamento desta versão? Né? Por que, além da nomenclatura, né, qual é o caminho que nós estamos tomando aí em termos de produto? Então, RAD-Studio 11, obviamente, em alusão ao lançamento da Microsoft, que está aí prestes a acontecer, do Windows 11. Né? Então, em função do nome, o Windows 11, assim como nós mudamos a nomenclatura para Delphi, C++ Builder e RAD-Studio 10 na ocasião do lançamento do Windows 10, estamos seguindo essa linha e vamos juntos para o Windows 11, sendo que este é um dos principais focos dessa série 11, é o suporte às novas features do Windows 11. Né? Vem muita coisa por aí bacana no Windows 11 e nós vamos suportar tudo que está saindo no Windows 11. A gente já roda no Windows 11, a gente vai ver isso aqui hoje, né? Normalmente, sem nenhum problema, com interface, com look and feel do Windows 11, mas vem mais por aí. Especialmente, vocês devem começar a ouvir falar por aí desse Project Reunion, é um novo SDK, na verdade é a continuidade do novo SDK do Windows, né? E todas as aplicações vão ser baseadas nele, então é uma transição da API que nós utilizamos hoje para a nova API do Windows. É claro que para você, desenvolvedor Delphi, C++ Builder, isso vai ser extremamente transparente. Então, mais uma vez, né, mantendo o valor do que você já codificou, porque nós vamos trabalhar nas APIs lá embaixo, né, de maneira que o seu projeto continue funcionando normalmente, você não vai perder seu código, mas vai poder aproveitar as novas features, novos recursos do Windows 11. Tá? Então, esse cara aqui vai ser 100% suportado ao longo aí da série do RAD-Studio 11. Né? Nessa primeira release, o Windows 11 ainda é um beta. Então, nesta primeira release, nós
trabalhamos para garantir que o Delphi rode bem nele, né? E agora vem aí uma série de avanços na VCL, no FireMonkey também, para suportar as novas recursos de interface do Windows 11. Tá? Então vem aí. Então foco em Windows 11, esse é um dos motivadores e principalmente da modificação do nome, né? Transição, outro fator-chave. Estamos vivendo uma transição para ARM. Isso vai explicar por que do novo compilador que nós temos no RAD 11. Então, o macOS, para aqueles que hoje estão no Mac, né, a Apple transicionou os processadores Intel para um processador de arquitetura ARM de fabricação própria. Mas o ARM, como vocês sabem, ele é aberto, né? A especificação dele é aberta. Então, outros fabricantes, N fabricantes, podem fabricar ARM. A própria Apple fabrica seus processadores agora e está substituindo o Intel por ARM. O ARM tem se mostrado no desktop extremamente vantajoso, tanto em performance quanto em consumo. Ele não aquece e consome menos energia. Então ele tem uma série de vantagens sobre a arquitetura Intel. É difícil dizer nesse momento, mas digamos que dá para enxergar ali um risco para a Intel, né, para a arquitetura Intel no desktop também. Ela já perdeu a corrida do mobile, né, e o ARM tende a crescer no desktop. Começou pela Apple, mas já existem outros fabricantes para a plataforma Windows que estão com o lançamento dos seus notebooks e desktops baseados em ARM. O Windows já tem uma versão ARM, então há uma tendência e obviamente a gente vai suportá-lo. Né? Então a transição para ARM, e aí nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, e cada vez mais estamos todos, né, principalmente desenvolvedores, com monitores de alta resolução, monitores 4K. Então, o seu usuário final também já está indo para o High DPI, né? Muitos desktops novos, notebooks novos já são High DPI. Nós já suportamos High DPI há algum tempo na VCL, então a sua aplicação VCL e o FireMonkey já roda no runtime em High DPI. E agora, isso nos motivou a trazer o suporte High DPI para a IDE. Então, vocês vão sentir uma IDE extremamente gostosa, lisa de trabalhar. Né? Bom, falando um pouquinho do RAD-Studio em si, né? O que é que o RAD-Studio tem? Qual é o nosso grande diferencial? Então, primeiro, produtividade. Como vocês sabem, entregar também é uma feature. Então, essa frase é muito interessante porque muitas vezes eu tenho você tem um projeto para entregar com 550 recursos, né? Mas não adianta muito se ele nunca ficar pronto. A entrega também é uma feature. Então, a produtividade que o RAD te dá é incomparável. Né? Geração de aplicativos sempre nativos, o que obviamente resulta em aplicativos mais rápidos em todas as plataformas. Por exemplo, o Mac OS para a ARM, já temos no RAD 11 um novo compilador para Mac OS que roda nativo na ARM, sem a camada de emulação, enquanto todos os outros ambientes de desenvolvimento nesse momento ainda estão rodando na camada de emulação. Acesso a dados sempre foi o ponto forte do Delphi, né? Do RAD, do C++ Builder. Então, acesso a dados continua sendo um dos nossos principais focos. No mundo C++ Builder, hoje, lá diretamente na IDE, você pode importar centenas de bibliotecas de C++ que são extremamente valiosas para desenvolvimento C++, em geral, bibliotecas de baixo nível, bibliotecas de computação, de matemática, física, estão todas disponíveis lá no Gerrit para o pessoal do C++ Builder. Vetorização, 2D, 3D, enfim, cálculos geométricos, cálculos de massa. Tem uma série de bibliotecas interessantes que são usadas mundialmente e agora elas estão naturalmente disponíveis dentro da plataforma do C++ Builder. Né? Obviamente, o foco em design visual, nós não trabalhamos com esse conceito de fazer o protótipo e depois desenvolver. Na verdade, o RAD é tão rápido que você faz o protótipo enquanto já desenvolve. Né? Você já consegue mostrar para o seu cliente algumas coisinhas enquanto você está prototipando ali as primeiras coisas da aplicação. Isso é um ponto fortíssimo. Né? E a nossa comunidade, né? A comunidade de MVPs, pessoal extremamente engajado, os parceiros, que trabalha junto com vocês aí o tempo todo. Né? E voltando lá no primeiro tópico, quando a gente começou, né, o suporte ao Windows 11, né, a compatibilidade, o investimento no seu código, que para nós é muito importante. Então, nós não queremos que você refaça o seu projeto, nós queremos que você mantenha o foco em entregar novas features para o seu cliente, que é onde você ganha dinheiro. O cliente não te paga se você tem que reescrever o seu projeto porque a tecnologia mudou. Né? Problema, literalmente, e é de uma maneira bastante mal educada, o problema é seu. Né? Reescrever o projeto, porque a tecnologia Windows mudou. Amigo, o problema é seu. Então,
o RAD te dá isso. Você vai para o Windows 11, você vai ter seu projeto tal qual está funcionando hoje, mas com as features do Windows 11. Essa é a grande pegada, né? Adições recentes que nós fizemos no RAD Studio. Então, só fazendo uma recordação aqui rápida, né? Nas últimas edições, na IDE, suporte ao Dark Theme, o novo Code Insight, que trouxe uma produtividade incrível, né? E agora no 11, ainda com mais recursos e melhorias, o Code Insight, o LSP, ele é muito grande. Então, a cada release vocês vão ver novas features. Vem muita coisa por aí dentro do LSP. Outra experiência de instalação, instalador totalmente desenvolvido em casa, que atende às nossas necessidades, funciona maravilhosamente bem, inclusive com instalação por comando de linha, né? O mini installer. Suporte à distribuição via MSIX da loja virtual da Microsoft, extremamente atualizado. E aí teve um extenso trabalho na VCL, com RAID-PI, com estilos RAID-PI, novos controles que vocês viram na última versão do 10.4, Control List, que para desenhar uma interface bacana em VCL é muito legal, né? No C++ Builder, novo debugger de 64 bits, novos recursos de tratamento de exceção em C++. A questão de exceção ela é muito delicada e hoje a gente está conseguindo atender os cenários mais complexos em C++. E no mundo FireMonkey, atualizamos para macOS 64 bits no Delphi, né? E agora no 11 o Big Sur, suporte às versões mais recentes da iOS e Android, suporte ao novo drive de GPU da Apple, né? Saiu do OpenGL para o Metal. Os low code para FireMonkey, esse é só o começo, né? Esse foi um primeiro low code e que vem mais por aí, que facilita, né, a criação da sua primeira aplicação mobile, né? Essa é a ideia desses wizards low code. Bom, iniciando sobre o RAD 11, sobre a IDE. Então a IDE passou por uma revolução, né? Além do suporte a temas, né? Nós estamos trazendo os Forms Designers, ou seja, onde você cria a sua aplicação em RAID-PI. É claro que aqui, principalmente dado a transmissão, né, não é possível mostrar essa diferença, porque a transmissão tão pouco ocorre em RAID-PI. Né? Isso você vai observar quando você está trabalhando aí no seu desktop com um monitor de alta resolução. Mas a partir de agora, tudo, Forms, Frames, os Data Modules, tudo tem suporte a RAID-PI. Você pode tanto continuar trabalhando normalmente com o DPI baixo, o Low DPI, né, que é o padrão, inclusive, que a IDE vem configurada, que é como o seu projeto está hoje. Então, em termos de design, porque a VCL, ao executar, já suporta a RAID-PI lá na ponta, quando o seu cliente usa o projeto. Mas agora você tem isso dentro da IDE, o conforto de fazer o design em RAID-PI. Isso é configurável lá no Project Options, você pode mudar como você quer fazer o design. Né? Lembrando que uma coisa é o design e depois a aplicação executando. Então, toda a configuração do DPI é salva no seu DFM de maneira que ele vai fazer o escalonamento correto em tempo de execução, mas também vai se comportar corretamente quando você está na IDE. Tá? O FireMonkey já é baseado em pixels, é uma tecnologia, por ser desenhado em OpenGL, diferente do que é o conceito do VCL. Então, lá no FireMonkey, o Form agora também já escala normalmente em RAID-PI. Tá? Essa configuração em particular aqui do Form Designer diz respeito a VCL. Tá? Então, você vai observar uma IDE muito, muito mais agradável. Né? Essa imagem ela tenta ilustrar. Né? Esse da direita é o RAD rodando em RAID-PI, então, e esse é o 1042. Né? Isso, os dois no monitor RAID-PI. Veja a diferença de qualidade. Eu não sei se na transmissão é possível observar, mas há uma diferença de qualidade muito, muito legal. As fontes são muito mais nítidas, né? Além do suporte melhorado a múltiplos monitores. Então, se eu trabalho com 2 monitores, eu vou jogar o designer, por exemplo, no meu monitor RAID-PI e o código num outro monitor aqui no meu desktop, por exemplo, no meu notebook, e consigo trabalhar com os dois ao mesmo tempo. É muito legal. Tá? Então, todo suporte a RAID-PI, inclusive a Tools API, que é a manipulação da interface que você faz, ou da ideia que você faz via codificação, quando você criação dos seus wizards, criação de add-ons para a IDE, também já tem interfaces para as novas APIs com as imagens RAID-PI e tudo mais. Tá? Então, esse é um dos pontos principais dessa edição. Tá? Outro cara interessante, agora também na VCL você tem os estilos em Design Time.
Então, até para quem brincou lá com FireMonkey, para quem já tem seus projetos em FireMonkey, sabe que os estilos em FireMonkey, quando você aplica, você já tem o estilo em tempo de design, você já olha o formulário como ele vai se parecer em tempo de design. Na VCL até então, os estilos eles eram aplicados somente em runtime. A partir de agora, o estilo é aplicado em design time, como você está vendo aí. Então você consegue aplicar o estilo, inclusive por controle. Então eu posso usar um estilo em um botão, um estilo em outro, colorir um botão, colorir outro botão, como a gente está vendo aqui através dos style names. Tá certo? Então, VCL agora com suporte a estilos no Form Designer. Você tem que ativar isso aqui, ó, nas configurações do Form Designer, Enable VCL Styles, tá? Ele vem off por padrão, você deve ativá-lo. Assim como o Hide API vem off por padrão, você vai ativá-lo. Isso para minimizar, né, o impacto, principalmente se eu não quero utilizar isso, por qualquer razão que seja, ou por eventualmente componentes de terceiros que não têm suporte ao estilo, mas principalmente se eu estou migrando agora, né, para que você possa ir ativando essas features conforme você se sinta confortável. Então, estilos em tempo de design é outra adição memorável nessa versão. Tá? Seguindo em frente, mais recursos novos adicionados à IDE. FireMonkey, assim como você tinha na VCL, agora o FireMonkey traz os designers, os aprimoramentos de designers como da VCL, os hints, guidelines para que você faça posicionamento de controles, isso era algo que faltava no FireMonkey, então foi adicionado. Tem uma série de melhorias do Delphi LSP, do Language Server Protocol, do Code Completion em si. Se você for lá na página do What's New, tem um link para a lista de correções. E aí vocês vão ver lá todas as coisas que foram melhoradas no LSP. Tá? Para o pessoal de C++ Builder, tem um novo Code Formatter baseado no formatador do Clang, né, ou do Clang, depende de como você gosta de pronunciar. Esse é um padrão para formatação de C++, agora a gente suporta ela na IDE. Tá? Nós mudamos a fonte padrão do editor para consolas, é uma fonte muito nítida, interessante, que no HidePI fica muito legal. E suporte a múltiplas janelas, tá? Inclusive design e code ao mesmo tempo, o que vai em encontro o que era um antigo design flutuante, mas isso sem ser um design flutuante, um new window, né? E aí você pode colocar em duas janelas, tá? Então, ou mais trabalhos na IDE. Outro cara relevante, um welcome page, aquele que era uma página HTML, foi substituído por algo nativo. Agora, o welcome page é uma página construída em VCL e que vai trazer algumas coisas muito legais. Eu vou passar aqui para esta VM. Ó. Esta VM é um Windows 11, ok? E nós estamos rodando aqui o RAD 11 no Windows 11, só para ficar a rima, né? O welcome page que você está vendo aqui agora, ele é construído em VCL. Tá? E esses caras são todos configuráveis. Veja, eu posso editar o layout da minha welcome page. O que é que eu vou, onde eu vou exibir o quê? E mais, em breve, observa aqui à esquerda, Available Plugins. Esse cara aqui vai permitir a construção de plugins para a IDE. Você vai poder criar seu plugin. Por exemplo, eu quero distribuir um plugin onde, para minha companhia, né, para minha empresa, com novidades da empresa ou com notícias para os desenvolvedores, para o meu time de desenvolvimento, ou com links úteis para a minha documentação interna do meu projeto, ou com links de treinamento para quando um cara novo está chegando, eu vou poder construir meu plugin e esse cara eu vou carregar e ele vai aparecer aqui na welcome page com o que você quiser colocar aqui. Pode ser wizards, pode ser, enfim, o céu é o limite. Isso vai ser documentado e aberto para vocês em breve, para que você possa construir plugins para o welcome page, tá? Para a página principal da IDE. Ok? Então tá aí. A nova welcome page. Isso é algo que era uma demanda antiga, né, a estabilização disso. Aquele HTML por dependência de IE e uma série de outras coisas nunca foi algo muito interessante. E isso aí vai abrir portas muito legais para o futuro. Tá certo? Muito bem. Outras coisas, instalador. A atualização do Minimal Installer, que é um instalador por comando de linha, também com suporte ao VidePI. A seleção de idiomas em vez de detecção automática, né? Antes ele tinha detecção automática do idioma, agora você escolhe, né? Pequenas mudanças que fazem toda a diferença, né? Aquele repositório, o catálogo onde fica todos os seus componentes, tudo que você baixa do Gerrit, é o instalador do SDK do Android, né? Aquele repositório, o repositório onde está o catálogo de produtos que você tem instalado na IDE, né?
ele passa a ser configurável. Então, se eu quero jogar na unidade D, se eu não tem espaço no C, ótimo, você consegue dizer aonde que o seu repositório de componentes vai estar, né? Tudo que você baixa ou instala features a partir do Gerrit, tá? E download em paralelo, a instalação está muito rápida do produto, a velocidade de instalação. Uma outra novidade, isso aqui é um experimento, né? Mas está aí disponível para todo mundo que quiser. O LSP, o nosso Code Completion, agora está disponível no Marketplace do VS Code, então você pode usar Object Pascal com Code Completion dentro do VS Code. Né? Nós não temos informações adicionais, por exemplo, ok, no futuro eu vou ter um Form Designer para rodar dentro do VS Code. Não é a intenção nesse momento. Nós vamos ter o compilador plugado no VS Code? Não há nenhuma intenção nesse momento. Não temos respostas para isso. De momento, o que nós temos é que isso é um experimento para entender qual vai ser o comportamento, principalmente de novos usuários, com o Delphi rodando dentro do VS Code, com o LSP fazendo Code Completion desde o VS Code. Está disponível lá no Marketplace do Visual Studio para você baixar, tá ok? Nesse momento, somente Windows, tá? Nesse momento, somente Windows. Isso aqui vai ter uma ligação em algum momento. Vocês devem ter observado aí na mídia que a Idera Embarcadero fez a aquisição de uma nova ferramenta, um editor de código, multilinguagem, multiplataforma, e essas coisas vão se encaixar em algum momento aí, tá bom? Mas isso, neste momento, a gente está soltando esse cara para o VS Code. Bom, melhorias de linguagem, tá? Primeiro, ligação, interoperabilidade de Delphi e C++. Tá? Isso torna mais fácil com que componentes e coisas codificadas em torno de componentes ou classes que você pode usar de um em outro sejam mais fáceis de estarem acessíveis, vão estar mais acessíveis entre o Delphi e o C++ Builder. Então, a própria RTTI atualizada para que os componentes que sejam construídos tanto em C++ ou em Delphi possam ser usados lá no C++ e ter um estilo de propriedades ao estilo Delphi. Tá? Além disso, conversões de strings. As strings em C++ e Delphi, elas não eram diretamente atribuíveis. As conversões, você tinha que fazer conversões das strings via métodos, né, explicitamente. Agora, as conversões passam a ser implícitas. Eu faço a conversão de uma string Delphi para C++ e vice-versa de maneira implícita, ou seja, eu não preciso me preocupar com isso. É string de atribuição direta, tá, entre Delphi e C++ Builder. Então, um outro detalhe para o pessoal de C++, cenários extremamente complexos com relação a tratamento de exceções em C++, que não é trivial em Clang ou Clang, não é trivial. Muitos ambientes têm problemas com isso. Hoje nós estamos conseguindo passar os cenários mais complexos nesse tratamento de exceção com o C++. Tá? Do mundo Delphi, plataforma nova de 64 bits para macOS, baseado em RM. Então, compilação para o Silicon M1, que é a primeira versão do processador da Apple, novo, né, baseado em RM. Hoje, então, tal qual você fazia para o macOS, para quem se aventurou com macOS, ou compra Linux, você importa o SDK, build e já está. E aí que vem o grande diferencial. Nós temos clientes que pegaram seus projetos que rodavam em macOS na plataforma Intel, simplesmente abriram na versão nova, build e deploy nativamente para o M1 com uma compilação nativa para ARM, sem alterar uma linha de código. Esse é um diferencial assustador. Né? Então, isso já está no 11, tá? O primeiro compilador ARM Desktop, e é claro que isso levanta aí as nossas antenas e abre caminho para muita coisa que vem por aí. Né? Então, se vocês olharem na nossa roadmap, né, tá lá na área de pesquisa, por exemplo, Linux ARM, né, que seria um Linux capaz de distribuir diretamente para as small boards, né, os berries da vida, os raspberries da vida e toda essa seara de small boards que nós temos aí no mercado, os Arduinos e os berries, né, da vida, todas as variações possíveis desses caras. Né? Então, isso abre essa portinha aí, porque agora já tenho um compilador ARM Desktop, tá certo? Aprimoramentos de linguagem,
alguns poucos mais interessantes, suporte a literais binários diretamente no código, tá? Então eu posso escrever um binário dessa maneira aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela, é suportado pelo compilador, e posso usar separador de decimais, de milhares, né? Os thousands, os milhares no meu como separador de dígitos, né, em números grandes, para torná-lo mais legível. Isso aqui é ignorado pelo compilador, obviamente. Então, esse underscore, ele facilita a leitura do número. Então, aqui 1 milhão, usando underscore para separar, você enxerga mais fácil o número, mas claro que o compilador ele vai ignorar esse underscore, ele é tratado como um número, nesse caso aqui, inteiro tradicional, tá certo? Mas você pode representá-lo dessa forma, tá? Outro cara legal, suporte para inline assembler, para instruções AVX. Esses caras estão presentes em processadores mais recentes, basicamente do mundo Intel, nos i5 das gerações mais recentes, e nos i7. Aí eu acho que da sétima geração adiante, provavelmente. Mas já estavam presentes há mais tempo nos Xeons, né? Aqueles processadores que equipam geralmente servidores Intel. Isso aqui acelera uma série de coisas em termos de processamento. Então, o resultado final é que a sua aplicação vai ficar mais rápida, né? O inline assembly significa que o compilador vai substituir parte do seu código por assembly direto, inline, dentro do seu binário final. Tá? Depois eu tenho alguns links aqui que eu posso compartilhar se vocês quiserem mais detalhes sobre esses caras, tá? Então aqui, ó, tem lá alguns textos do próprio Wikipedia explicando, né, qual que é a vantagem do inline assembler, qual a vantagem dessas instruções do AVX 512 e por aí vai, tá? Esses links aqui no final a gente vai esses links no final a gente vai compartilhar com vocês, tá? Bom, otimizações adicionais de desempenho do compilador. No 10.42 já haviam várias otimizações com patches que foram liberados ao longo do tempo. Todas elas estão no 11 e mais alguns detalhes, tá? O que torna a compilação ainda mais rápida. Vamos lá. Bibliotecas. Melhorias e qualidade em bibliotecas. Então, iniciando pela VCL, uma modernização muito extensa na VCL. O RickEdit, com suporte à última versão do RickEdit do próprio Windows. Então, esse cara traz suporte à verificação ortográfica, traz suporte à transparência, traz suporte à detecção de URL. Tá? Então, eu vou trazer aqui para o RAD, vou carregar aqui esse grupo de projetos para que a gente possa brincar um pouquinho com isso. E aí vou dar um exemplo aqui do RickEdit, ó, esse cara aqui mesmo, tá? Esse projeto faz parte do RAD, vem com ele. E esse cara aqui, ó, é o nosso suporte atualizado ao RickEdit. Então vocês podem ver, além de formatações, imagens, links clicáveis, tá vendo? E correção ortográfica, tá? Então, se eu errar aqui alguma coisa, por exemplo, ele vai já estar ó, e botão direito aqui dando sugestões, posso ignorar, né? Ou fazer a minha correção aqui, tá? Então, suporte avançado do RickEdit, isso já diretamente na VCL, junto com uma série de modernizações da VCL. Então, não vou falar de todas, mas são mais de 80 itens que foram atualizados na VCL, modernizados, removendo uma série de coisas que ainda vinham lá de trás, principalmente alguns suportes a features que eram do XP e nesse momento estão sendo removidos. Haja visto, o XP já está descontinuado e não suportado pela Microsoft há muitos anos, né? Na verdade, já descontinuou até o próprio Windows 7. Então, digamos, aquelas coisas, os legacies, né? Os legados do XP estão sendo removidos. Outro cara também, o Triview agora com suporte a checkbox. Então são pequenas adições, mas que no projeto ou na sua usabilidade fazem toda a diferença. Né? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, Triview moderno, tá? Aí rodando no Windows 11, ó, com checkbox e vários estados possíveis que você pode alternar aqui, ó, tá? No checkbox integrado ao Triview. Okay? Então, isso também, dentro desse conjunto de modernização da VCL, esses caras aqui que eu gostaria de destacar. Em termos de qualidade da VCL,
ainda falando de VCL, né, melhorias ainda no Remote Desktop, tanto para a IDE quanto para a própria aplicação final. Isso significa que a aplicação tem melhor performance no Remote Desktop. Quando você está usando o remoto por streaming, por transmissão de tela, existe uma questão de bufferização. Isso foi melhorado na própria infraestrutura da RTL, da VCL, para que a aplicação tenha uma melhor performance quando rodada remoto, seja a IDE ou seja a aplicação final. Tá, ok? Seguindo, FireMonkey, ainda com foco em Windows, foram feitas várias modificações e avanços na integração do FireMonkey com o próprio Windows. Existe um refactoring também dos serviços de plataforma entre macOS e Windows, para que isso fique mais fácil a criação da aplicação destinada a cada uma dessas plataformas, evitando refatorações ou evitando if-defs, né, no código. O próprio designer do FireMonkey agora melhorado para HidePI, então você vai observar tanto o designer quanto a aplicação final mais nítida, tá? Muito mais nítida devido a essa mudança para uma escala de granularidade, né, na configuração dos pixels diferente. Então, além a nova forma de fazer a escala dos componentes e a parte visual do FireMonkey traz muito mais granularidade do que trazia em pixels. Então, essa conversão no projeto não vai criar nenhum problema, é automática, mas ele passa a mensurar em uma unidade lógica e não mais física. E isso trouxe uma qualidade, principalmente em monitores HidePI. Ainda dentro do FireMonkey, nessa edição, o suporte a Android, a API 30, né, do Android, para aqueles que estão fazendo distribuição de aplicações Android via Google Play. Então, isso é um requisito do Google e já está aqui suportado a API 30, além das atualizações do Android X ou Android X para suporte a compras dentro da aplicação, seguindo aí a todos os requisitos da Apple Store, da Play Store, desculpe. Né? Então, essa atualização para a API 30 do Android. Além disso, quando você integra bibliotecas externas, especialmente Java, dentro do seu código Android, então agora é possível distintos arquivos .dex no mesmo projeto, o que evita você ter que reconstruir o classes dex no momento que você está fazendo uma integração de um jar ou de uma biblioteca externa no core do seu produto. Tá? Então essa é uma outra melhoria aí para FireMonkey. No 10.4.2, nós trouxemos o Edge, né, atualizado, o browser atualizado para VCL. Então, aquele componente web browser e o novo Edge browser vieram com suporte ao Chromium, que é o novo browser do Windows, baseado no Chrome, né, basicamente na parte open source do Chrome. Esse suporte foi estendido agora para o web browser do FireMonkey. Então, agora o web browser do FireMonkey também roda baseado no Chromium, tá? No Edge. Então, se nós viermos aqui para esse cara e executarmos, esse é um exemplo bobo, né? Carregando aqui alguns sites, mas só para demonstrar a renderização da página perfeita, né? Aqui eu estou apanhando a página do embarcadeiro, tá? Todos os detalhes, tal qual se você abrir o Edge aqui nessa máquina, tá? Então, esse cara agora é suportado também no FireMonkey. Essa é uma aplicação FireMonkey, né? Vou navegar aqui para os blogs da Embarcadero, ó. Também renderização perfeita, tá? Esse é o learndelphi.org também. Então, esse cara aqui agora usa o Edge no Windows, tá? Mas ele é configurável. Então você pode também optar por usar o IE, caso por qualquer outra razão que seja, né? Ainda que não é mais o indicado, mas ele vai usar em outras plataformas, ele vai utilizar o browser padrão da plataforma. No caso do Mac, é o motor do próprio. No caso do Mac, o motor nativo do Mac e por aí vai, tá? No iOS, no Android, tal qual. Então nós podemos rodar esse cara, por exemplo, aqui no Mac, né? Então no Mac normalmente, eu vou até fechar esse cara aqui, no Mac é o Safari, né, que é o browser padrão, e nós podemos rodar ele também no Mac, ele vai entender. Por quê? Porque aqui, ó, no browser, se eu vier aqui para esse projeto aqui, no browser, ó, aqui é o componente do browser, né, o TI Browser, ele tem aqui uma propriedade. E essa propriedade, o motor que eu quero usar, ó, eu posso dizer
Edge se disponível, então no Windows ele vai usar o Edge se disponível. Se eu quero somente Edge, aí ele vai falhar caso o Edge não esteja presente, não esteja instalado, somente E ou nenhum deles, né? Então aí ele não vai carregar nada, você teria que prover um motor de browser manualmente, tá? Então se eu utilizar aqui o Edge se disponível, na plataforma onde o Edge não existe, no caso lá do Mac, ele vai utilizar o padrão da plataforma, tá ok? Então isso com relação ao web browser rodando agora baseado no Edge para o Windows, né? Essa é a grande novidade aí para o web browser. Bom, melhorias do core do produto, né? Tanto da RTL quanto da acesso a dados, tá? Então, o zip file, o suporte a arquivo zip, com otimizações, especialmente em tamanho de arquivos que você pode manipular. Então, eu consigo agora zipar ou descompactar arquivos acima de 4 GB. Né? Havia essa limitação dos 4 GB, assim como também isso é baseado em stream. E na verdade isso se ajustou porque houve uma revisão no suporte das streams para arquivos muito grandes. Então as streams, para você trafegar grandes estruturas de dados, também agora suportam mais de 4 GB. Tá? Isso afeta, inclusive, por exemplo, projetos da Snap. Eu posso fazer um upload, um download de algo acima de 4 GB, sei lá, né, o que é que você está transmitindo, backups, esse tipo de coisa. Suporte agora com strings para aplicações, para strings bastante largas, né, acima de 4 GB. Tá? Alguns novos class helpers para datetime currency, então tem algumas funções novas aí que facilitam a codificação. Algumas classes novas baseadas que especialmente para quem trabalha com criação de frameworks, né? Bastante interessante o no-ref-count object, que é obviamente um contrapartida ao ref-count, que é uma interface com contagem de referência. Você tem agora uma interface sem contagem de referência. Uma string que pode trabalhar baseada em ponteiros, eu posso apontar ela para um ponteiro, uma posição em memória, né, diretamente. Melhorias de qualidade de Bluetooth em geral, para todas as plataformas, né? Várias otimizações de desempenho na RTTI, inclusive agora suporte com OpenArray. Isso era uma demanda, né? Você usar o OpenArray na RTTI. Isso também pode ser usado agora no OpenTools API, tá? Estatísticas do threadpool, alguns métodos de estatísticas que o próprio threadpool da PPL usa para tomar decisões de quanto vai colocar de cargas em cada processador, agora estão visíveis para você. Eu posso consultar essas estatísticas, tá? E algumas atualizações de drivers específicos para Postgre, Oracle e Firebird, isso com relação a Faridac. Então, isso com relação a dados e RTL. Tecnologias web. Então, principal ponto aqui no mundo da web é a adição do suporte ao HTTP/2. Então, o HTTP2, a evolução do protocolo HTTP, importante para aqueles, por exemplo, que estão desenvolvendo seus próprios servidores push. O HTTP2 é um requerimento da Apple e vai ser um requerimento agora também do Google. Então, suporte HTTP2 na biblioteca HTTP Client Library, significa que em todas as plataformas. Tá, ok? E aí uma série de outros detalhes menores, mas não menos importantes. Aqui destacando no NetSnap tem uma nova feature, né, que a URI, né, o mapeamento dos métodos é configurável para métodos que você está escrevendo. Então eu posso escrever ali o mapeamento manualmente da minha URI para os métodos, né, que antes você tinha ali aquela configuração pré-determinada que você seguia, eu posso agora atribuir isso via código. Tá? Do RAD Server, suporte a multipart, a form data, para quem não teve essa necessidade ainda, isso basicamente é o seguinte. Imagina que num projeto, digamos que você tem um front-end JavaScript, tá? Trocando dados com o seu back-end em RAD Server. Esses front-ends, por exemplo, em JavaScript, eu posso criar uma interface ali onde eu tenho uma entrada de dados, alguns dados, e um arquivo que o cara vai fazer um upload. Então, digamos que você está submetendo ali uma fatura, sei lá, uma nota fiscal, qualquer que seja a coisa que tem um anexo. Né? Então você preenche os dados, seu nome, e-mail, né? E estou anexando aqui a minha fatura, estou anexando aqui o pedido, qualquer coisa assim. Isso no JavaScript você pode fazer um post único, né? Em outras linguagens também. Um post único com os dados mais o arquivo ali embutido, por isso que se chama multipart. É um form com várias partes. Né? Eu posso submeter dados mais o arquivo, que tem um começo e fim ali. Então agora lá no RAD Server eu consigo receber isso facilmente no método. Os dados do form e o arquivo que veio aqui como um anexo. Tá? Esse é o multipart form data.
Bom, tem um cara novo aqui, um REST Dataset Adapter, para ser usado no lado cliente de uma aplicação. Eu posso jogar um dataset inteiro facilmente lá para o RAD Server, inclusive se ele tiver master detail, etc., tudo de uma vez só. Também interessante. E a adição do RAD Server Lite. O que é o RAD Server Lite? Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse cara. O RAD Server Lite, ele te traz incorporado o IB2Go, ou seja, o IB2Go é aquele cara que você não precisa instalar, ele é só uma DLL do Interbase. Né? E com isso, eu simplifico a distribuição do RAD Server. Por que é chamado de Lite? Bom, porque ele é só o standalone, ele não é o RAD Server que você consegue fazer o deploy por Apache ou IS. Então, é o mesmo RAD Server, porém standalone, você vai distribuir ou em Linux ou em Windows, mas com IB2Go incorporado. Isso é ilimitado, é só copiar e colar, não tem instalação, não tem limitação de deploy, você pode usar em quantos mil servidores quiser. E o que nós estamos fazendo uma ressalva aqui, que ele tem um throughput limitado. O que isso quer dizer? Não é que há uma limitação de recurso no produto, é que ele é standalone. E como standalone, o nível de escalabilidade vai sofrer alguma limitação em algum momento, não é como fazer o deploy no Apache, mas atende muito bem cenários que você hoje atende com DataSnap. Então, um caminho, por exemplo, uma evolução de um DataSnap. Ele atende muito bem projetos aí que vão estar com 100 usuários conectados simultaneamente, tranquilamente. Tá? E isso é uma ampla maioria dos nossos usuários. Você tem projetos RPs que estão em companhias que tem lá 10 usuários, 15 usuários, 20 usuários, 30, alguns 5, é suficiente. Tá? É claro que ele não é o cara que você vai usar num projeto que vai pôr na nuvem e vai ter lá potenciais 1000 usuários. Não é o caso. Aí tem que ser o RAD Server completo. Tá claro? Muito bem. Qualidade em geral. Né? Esse é um resumo do que foi feito nessa versão do produto em termos de qualidade. Dos reportes de clientes, tá? Foram atendidos 115 novas features, incluindo essas pequenas features aí que vocês viram, mais importantes, 670 reportes de bugs fechados. No total, 920 reportes de bugs fechados, 150 novas features. Tá? A gente está fazendo uma ressalva porque ainda tem alguns testes finais em questões pontuais estão sendo concluídos agora, para ter certeza que todos aqueles caras que estavam ali listados eram realmente caras ou novos ou que foram incluídos nessa versão. Tá? Mas o número está em torno disso daí. Tá ok? Então, em resumo, né? Isso é o que nós trouxemos no RAD 11. Foco muito intenso na ideia, como vocês viram. RAID-PI, VCL Style no Form Designer, melhorias no LSP, a nova página de boas-vindas, novo Welcome Page, né? O próprio LSP disponível para Visual Studio, melhorias no instalador, novos compiladores para Delphi, macOS para ARM, né? Isso é importantíssimo, principalmente o pessoal que está fazendo deploy para Mac. Melhorias do back-end, das bibliotecas, RTL, RTTI, melhorado também suporte no FireMonkey para RAID-PI, suporte Android, API 30 do Android, importantíssimo para todo mundo que está usando o Google Play. E nós estamos passando oficialmente a suportar o WSL2, que é o Windows Subsystem para Linux. Então, para quem ainda não brincou com isso, a gente mostrou lá no primeiro episódio do Dev Lounge, né, mas nós vamos voltar nesse tópico, que é a instância Linux que você pode abrir a partir do Windows. Então, agora no Windows 11, inclusive aplicações visuais, eu posso rodar dentro do Subsystem Linux, dentro do Windows, numa camada Linux, aplicação criada no RAD. Tá? Não só desktop, então isso é ótimo, não somente para teste, até para deploy, mas especialmente para você que está desenvolvendo e testando, você pode rodar tudo dentro do Linux ali, no ambiente de desenvolvimento, na sua própria máquina Windows, nem máquina virtual é necessário. Isso está suportado a partir de agora oficialmente. Tá bom? Então, esse é digamos, um review do lançamento, né, do que nós trouxemos aí para o RAD Studio 11. Eu vou agora olhar aqui para perguntas, né? A gente tem 10 minutinhos aqui ainda de webinar, então deixa eu ver se o pessoal está aqui online comigo, o Tércio e o Hernani, eu vou liberar para eles falarem um pouco do conference e um pouco aí de promoções, enquanto eu dou uma olhada aqui para as perguntas. Nós temos 11 minutos a partir de agora. Tércio e Hernani, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos aí. Bom dia, tudo bem? Estamos aí. Vamos lá. Tudo bem. Vou jogar aqui na tela, enquanto eu olho aqui para as perguntas, eu vou trazer aqui o site do Conference e vou deixar a bola com vocês aí para falarem um pouquinho aí sobre o Conference e sobre promoções, por favor. Então, já estou colocando aí o site na tela, só ele carregar aqui.
Tá aí? E aí tá com Pode você, começar gente. aí, né? Manda lá. Então, mais uma vez, né? Esse ano o evento será totalmente online, como no ano passado. Ele vai acontecer no dia 19 de outubro. E como aconteceu em 2020, tudo que nós arrecadarmos será convertido em cestas básicas. No site, se vocês entrarem e olharem um pouco mais na parte de baixo, vocês podem conferir como foi feita essa entrega o ano passado de cestas básicas. Nas nossas redes sociais tem também a entrega dos kits que nós Você lembra de cabeça, Hernani? realizamos. O quê? Quantidade? Nós conseguimos ajudar mais de 1.200 famílias. Com cesta básica, foram 800 cestas básicas. E kit de higiene, nós conseguimos fazer 3 entregas ali para os moradores de rua ali do centro e também de toda a extensão da Avenida dos Bandeirantes, ali próximo do aeroporto de Congonhas. Então, assim, foi uma arrecadação muito boa. A entrega das cestas básicas foi realizado numa comunidade lá em Carapicuíba, uma comunidade muito carente, que cresceu em cima de um lixão desativado. Então, assim, foi uma quantidade muito boa de pessoas que nós atendemos com essa ação. E esse ano, os ingressos são os mesmos do ano passado. Temos um ingresso cesta básica e temos o ingresso desse kit de higiene que dá acesso à trilha do acadêmico. O ingresso cesta básica esse ano está no valor de R$ 65,00, que vocês conseguem parcelar em 12 vezes sem juros. Né? Então, assim, é um ingresso super acessível mesmo. E a finalidade desse ingresso é arrecadar cestas básicas. E o ingresso do kit higiene está no valor de R$ 30,00, que é possível parcelar em 6 vezes também, para deixar acessível aí para o pessoal do acadêmico. Essas inscrições, elas já estão ativas, vocês podem se inscrever agora, se vocês quiserem. Na próxima semana, provavelmente vai começar a sair alguma palestra também. A submissão ela se encerrou nessa segunda-feira, para que a gente possa formar aí a grade. As trilhas vão ser 5 trilhas, como no ano passado, de arquitetura e back-end, boas práticas, cloud, web, inovação, IoT, mobile, UX, e também mais palestras sobre o novo Rádio Studio 11, tá certo? Então, assim, vai ser no dia 19 de outubro, 100% online, na mesma plataforma que nós usamos o ano passado, que foi o Hopin. Você consegue entrar numa sala, você consegue entrar em outra, falar com os palestrantes também, de forma bem interativa, tá? Só entrar no site e se inscrever. Show de bola, gente. Ano passado aí, vocês que fizeram isso, né? Esses números aí que o Hernani mostrou aí, tanto da distribuição de cestas básicas quanto de kit de higiene. E se a gente parar para pensar aí, pô, cesta básica aí, ó, dependendo do boteco aqui em São Paulo, aqui eu não tomo 3 originais aqui, é o custo de ajudar aí uma família aí. Então, ano passado acho que a gente teve perto aí um pouquinho mais de 1.000 pessoas online. Então, vocês que mais uma vez ajudaram a fazer isso daí, do mesmo jeito que a gente está aí há um tempão, né, fazendo os eventos aí e tal, mas porque vocês existem. Porque se vocês não tiverem aqui presente, assistindo a gente ou nos eventos presenciais quando a gente tinha, não tinha finalidade, né? Então, a presença de vocês é o que move os nossos eventos e o nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer vocês aí mais uma vez pelo evento do ano passado e tenho certeza que a gente vai ter um evento bem legal esse ano também. A gente tem, né, provavelmente vocês já têm alguém que atenda vocês aí, dentro da estrutura comercial, vamos dizer assim, da Edu Brasil. Então, a gente está com campanha ativa,
de novas licenças, de atualização de contrato de manutenção, que tem se mostrado cada vez mais interessante em função de todas essas novidades que vêm saindo, e não só esperando um release grande, mas atualizações constantes com novas features, dentro de releases menores, vamos dizer assim, né, atualizações contínuas aí da ferramenta, assim como vocês no produto de vocês também, né, corrige coisas e lança novidades. Dentro desses releases menores também a gente está conseguindo já visualizar aí e ter suporte a uma série de novidades. Por exemplo, um exemplo aqui agora clássico, né, ontem a gente teve aí, ontem não, hoje é quinta, né, então anteontem teve aí a Apple falando aí do iOS 15, do novo iPhone aí, e a versão final do iOS não saiu ainda. Pode ser que daqui até a disponibilização final dele ocorra alguma mudança que vai fazer com que a embarcadeira tenha que correr atrás num curto prazo para disponibilizar isso para vocês. Então a manutenção é o que propicia isso aí a gente aí. Então a gente segue aí com as campanhas de desconto para vocês, $1 subsidiado ainda, 4,65 que a gente está usando o dólar aqui para ajudar vocês. Então a gente sabe desse momento que agora eu até falo, pô, eu ando aqui na rua aqui, os botecos estão tudo cheio, então parece até que não temos mais pandemia, né? Mas a gente sabe que no mercado corporativo é um pouco diferente, e aí tem redução de custo, então a gente faz o que a gente pode, gente. Vocês olharem, sempre as campanhas que a gente consegue aqui para o Brasil são mais interessantes do que a gente tem no resto do mundo aí. E a gente segue enganjado aí, em suportar vocês, apoiar vocês e trazer condições aí que possam permitir que vocês continuem usando aí isso tudo aí que o Fernando mostrou para vocês aí. Você tem alguma pergunta interessante aí? Show de bola, Theo. Obrigado, cara. Eu vou dar uma revisada aqui, mas prometo que a gente vai responder todas por e-mail na sequência. Essas perguntas elas são salvas todas por uma planilha e a gente vai respondê-las depois. Eu vou pinçar algumas aqui, dado o horário, né? Porque em mais 3 minutos aí a gente tem que derrubar a transmissão. Então vamos lá. O René perguntou se o 11 já está disponível para entrar em produção. René, se a gente está falando do rádio, do Delphi 11, já, né, o produto já é real, já está lançado. Se você está falando do Windows 11, ele ainda é um beta, deve sair em outubro a versão final do Windows 11, isso é o que está previsto. Tá? O Ivan aqui agradecendo. O André Celestino do DocWiki. André, está atualizado. O DocWiki está aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela. O DocWiki já está lá com 11, tá? Esse aqui é o What's New do 11. Beleza? Então tá tudo atualizadinho lá, que no primeiro dia o DocWiki tá no cloud, na nuvem, né? E o pessoal teve um problema lá com infraestrutura, mas depois foram restaurados lá os backups e tudo voltou para o ar, tá? O que mais que a gente tem aqui? Se o Delphi o 11 perdeu suporte para Android 6, 7, 8, não, de maneira nenhuma. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, do 6 adiante, todas as versões suportadas, né? Do 6 ao 11, que é a mais recente, o 12 está em beta, né? Da Apple, do Google, né? Mas não, está suportado, eu tenho aqui testes com essas versões e normalmente, tá? O Euler perguntou se no Requidit permite escolher o idioma do dicionário. Cara, eu honestamente não tive tempo de pesquisar. Eu também pensei nisso e falei, bom, tem dicionário e agora como é que eu vejo, como que eu coloco um dicionário em português, por exemplo, né? Eu tenho que prover algo ou já está, até onde eu entendi, está no sistema operacional. Eu acho que isso é parte do sistema operacional. Exato. A questão é rodá-lo num sistema português para testar. Eu não tinha aqui disponível, né? A minha máquina está instalada a VM em inglês, porque na verdade eu pego a VM pronta. Então, mas precisamos testar ele em português para ver qual é o comportamento. Tá? Eu acredito que vem do sistema operacional, porque nem tem nenhum arquivo externo ali. Tá bom? Que mais? Pessoal, pergunta do Maurício se há alguma... hoje compila aí para várias plataformas, compilação web. Vocês vão observar lá no nosso roadmap um cara chamado WebAssembly. Né? Nós estamos fazendo uma pressão enorme para que isso aconteça o mais rápido possível.
que é você ter FireMonkey é OpenGL, né? OpenGL e HTML5 você consegue renderizar tudo que você tem na tela. A ideia é você agarrar um projeto FireMonkey e ter um novo target, além de Linux, iOS, Android, Mac, Windows, Web. E esse cara geraria uma aplicação, um assembly que roda dentro do browser, tá? Que é uma tendência forte que vem vindo por aí. Que mais que a gente tem aqui? Eu acho que é isso de restante. Eduardo, eu vou ler aqui sua questão com calma, tá? Depois, e te respondo por e-mail, tá? Eu tenho seu e-mail aqui na planilha do evento e a gente fala por e-mail. Eu vou olhar esses caras que você mandou aqui, não vou conseguir consultá-los agora, tá bom? Muito bem, eu acho que é isso, gente. Estamos em cima do horário. Gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Técio, Zenani, muito obrigado pela força. Nós teremos daqui um mês exatamente um novo Dev Lounge, então a gente vai provavelmente explorar mais alguns detalhes aí do 11, né? E aí com mais profundidade, é claro. Então pretendo falar aí do WSL2, pretendo trazer alguma coisa adicional com relação ao RAID API, o RAID Server baseado no EB2Go para deploy standalone. Vou também trazer, inclusive com alguns testes de performance que eu já estou preparando. A gente traz isso no próximo episódio do Dev Lounge, já fica aí o convite para vocês. Tá bom? Só mais um recadinho, Fernando. Vai lá. Na próxima terça-feira, nós estaremos ao vivo nas nossas redes sociais. Fernando Risato, o Tércios e o Landerson Gomes, a partir das 10 horas, tanto no nosso canal no YouTube, quanto no nosso Facebook, também respondendo algumas perguntas dessas e outras perguntas que vocês tenham sobre a Embarcadero Conf. Vocês podem propor temas, assuntos, enfim, vai ser ao vivo, é só acessar o nosso canal no YouTube e também o nosso Facebook. Tá bom? Na próxima terça-feira, às 10 horas. Valeu pelo lembrete aí, Hernani. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença de todos e até o próximo evento. Vamos lá. Um abraço a todos e até mais.